Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na OC Youth, a OC para os jovens. Para quem não conhece, se deparou com esse vídeo, está vindo pela primeira vez, você está na Online World Church, uma igreja sem fronteiras. Todas as terças e todos os sábados, nós temos nossos cultos oficiais com nosso querido e amado pastor Cris Duran, nosso pastor presidente, mentor dessa igreja, que recebeu uma revelação por parte do Espírito Santo de Deus em estabelecer um propósito de uma igreja online. Uma igreja que vai até a sua casa, que vai até o seu lar, a fim que você possa entender em fazer da sua casa, do seu lar, um lugar de adoração a Deus. Eu sou o pastor Lucas, sou pastor auxiliar do pastor Cris Duran, sou bispo nesse ministério. Estou hoje aqui à frente da OC Youth, a OC para os jovens. Hoje tem uma palavra tremenda, maravilhosa para o conhecimento de todos os jovens para esta geração. Você que é jovem, entre 30 e 17 anos, que ainda não faz parte dessa igreja, que ainda não faz parte desse movimento, faça um favor. No final desse culto, inscreva-se no canal da OC, ouc.br. Aperte o sininho para ativar as notificações que você pode receber em primeiríssima mão e assim ficar por dentro de todos os nossos lançamentos, seja musicais ou pregações. E aqui na OC nós acompanhamos pessoalmente cada pessoa que se inscreve através dos discipulados, oferecendo discipulado um a um, tete a tete. Você que ainda não faz parte, inscreva-se no final no www.crisduran.com.br/OC e venha, faça parte dessa família, junte-se a nós e assim sua vida tem convicção e certeza que será transformada. Meus amados, semana passada eu cheguei a mencionar a respeito de santidade. Jovens, vocês têm um chamado a viver em santidade, um propósito de uma vida de compromisso, uma vida santa, porque assim o Senhor deseja que você seja santo, que você seja escolhido para viver uma vida íntegra, reta aos olhos do Pai, que dê bom testemunho e que faça diferença nessa nação e para essa geração. Hoje nós vamos falar sobre a conduta de um missionário, de um evangelista. Há muitas pessoas que colocam, eu quero ir para as nações, o meu sonho é ir para as nações. Os jovens sonham em evangelizar, cumprir um propósito, um chamado da parte de Deus em levar a mensagem de Cristo para todas as nações. Qual é o jovem aqui presente que não tem esse desejo no coração de sair, levar o evangelho para todas as nações? Às vezes, alguns dos que estão aqui querem muito e desejam muito esse fato de poder ir até as nações e levar o evangelho, mas não são preparados. E hoje eu vou trazer uma receita, uma preparação para o seu entendimento, para que você possa entender que não é somente o querer, mas é necessário todo um preparatório para ir para as nações, para levar a palavra de Deus. O nosso querido David Mateucci, ele é líder dos jovens aqui na OC Youth e também professor de inglês. Primeiro ponto, como você quer falar a língua dos indianos, dos árabes ou dos ingleses, se você não fala outro idioma? Isso é um primeiro ponto de poder se autoavaliar e pensar claramente, para ser um missionário, deve se preparar. E você que ainda não sabe falar outras línguas, não sabe falar inglês, o David tem uma escola de inglês. Ele ensina inglês para cristãos. E você que queira fazer parte, é só seguir no perfil David Mateucci e você vai ter todas as informações até chegar ao perfil necessário para poder fazer seu cadastro e fazer suas aulas e aprender outra língua, outro idioma, o idioma das nações, que é o inglês, para levar a mensagem de Deus até outros povos de outras línguas. O inglês é fundamental para um missionário. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre a conduta de um missionário. Esteja preparado, não saia daí, fique até o final para que você possa entender a mensagem que Deus quer
trazer para a sua vida. Vamos orar e deixa o Espírito Santo de Deus me usar, trazendo essa mensagem para o teu coração. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a vossa vontade. Senhor, meu Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome para falar do teu evangelho. Usa minha vida, Senhor, para ministrar na vida dos meus irmãos. Que assim haja um entendimento acerca do assunto, acerca de evangelismo, acerca de missões. Guarda cada casa aqui representada, cada lar aqui representado, cada pessoa que está assistindo. Eu repreendo em nome de Jesus o espírito da contenda, da confusão, que queira tirar a atenção deste que está nesse momento ouvindo essa palavra. Nem animais, nem vizinhos, nem pessoas estranhas, nem parentes, nada, absolutamente nada vai atrapalhar essa mensagem de ser entregue na vida dessa pessoa. E não vai atrapalhar de forma alguma. Eu repreendo todo espírito maligno que queira atrapalhar com que essa pessoa receba essa mensagem. Eu tenho certeza absoluta que o teu Espírito Santo vai operar grandemente nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, o mandato da parte de Deus é para que nós possamos ir às nações, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem deve ir para as nações? Os missionários, os evangelistas, aqueles que têm um dom de pregar a palavra, aqueles que têm um dom de levar a mensagem de Deus, ser embaixador do Evangelho de Cristo. Mas para isso é necessário viver uma vida de compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus. É necessário, em primeiro lugar, ter conhecimento das Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, ter conhecimento da Bíblia. Entender sobre batalha espiritual. Entender sobre o amor de Cristo, a palavra de Deus, os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. É entender a respeito de Gênesis, da criação. É entender a respeito de Êxodo, é entender a respeito de Números, Levíticos e Deuteronômio. É entender a respeito dos pequenos e dos maiores profetas da Bíblia. É entender a respeito de Isaías, Ezequiel, Abacuque, Jeremias. É entender sobre as suas missões, sobre a pregação, sobre a sua conduta, sua forma de ensino. É entender sobre suas profecias. É entender a respeito da vida de Daniel, a profecia, a jornada do jovem Daniel, do jovem Sadraque, Mesaque e Abidnego, a respeito dos jovens que foram cativos na Babilônia, entender a respeito dos feitos de Deus, livrando Daniel da cova dos leões, livrando Misael, Azarias e Ananias da fornalha ardente, entender a respeito de Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse? O apóstolo João. Quem escreveu Atos dos Apóstolos? O Lucas, evangelista, o médico Lucas, que escreveu o próprio livro de sua autoria, o Evangelho de Lucas. Quem escreveu a carta às igrejas, por exemplo, Filadélfia, as igrejas de Colossenses, as igrejas de Corintos, as igrejas aos Hebreus, a carta à igreja aos Romanos, o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Saulo. Quem era Pedro? Quais foram as cartas, as epístolas escritas pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, por Tiago? Quem era Tiago? Existiam dois Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago maior, Tiago menor. Quem escreveu a carta de Tiago? Qual é a mensagem
principal do livro de Tiago. Quem foi que escreveu Mateus? O mesmo autor? Quem era? Um coletor de impostos? Será? Tem certeza? Quantos livros tem no Novo Testamento? Quantos livros tem no Velho Testamento, no Antigo Testamento? E quais os assuntos da lei que pendura até o dia de hoje como ação perpétua? O que devemos fazer? O que você entende sobre o sábado? O que você entende sobre dízimos e oferta? Sobre profecias, sobre profetas? Sobre julgar a profecia, sobre falar em línguas, ter um interpretador daqueles que falam em línguas. O que você entende sobre esse assunto? O que você entende sobre a história de Moisés? Quem foi o primeiro profeta na Bíblia? O que você entende sobre Araão? Qual foi o papel fundamental? Quem era Josias? Quem era Ezequiel? Quem era Jeremias? Quem eram os profetas? Quem foi Noé? Quem foi Cã, Sem e Jafé? O que aconteceu com a terra na época de Noé? O dilúvio, a chuva, foi somente a chuva que inundou a terra? A terra foi coberta somente a parte do Oriente Médio ou toda a terra? Os animais, quantas pessoas se espalharam? O que aconteceu na Torre de Babel? O que aconteceu no Jardim do Éden? Quem é Lúcifer? Quem é Satanás? Quem é Leviatã? Aserá, Nirode? Quem são? Quem é Dalila? Quem é Sansão? Quem é Salomé? Quem são esses? Para que um missionário possa levar a mensagem de Deus, um evangelista deve, em primeiro lugar, conhecer as Escrituras Sagradas. E você está preparado? Você conhece as Escrituras Sagradas? Você lê a Bíblia? Qual é o seu comportamento perante a igreja? Você vai para os cultos apenas dias de domingo, dias de sábado, cultos de jovens, e assim acha mesmo que está preparado para as missões? Pois em verdade eu vos digo que muitas igrejas estão enganando a muitos e mandando muitas ovelhas para o matadouro. Exatamente isso, mandando ovelhas para o matadouro. Por quê? Se você não é preparado para estar numa tribo indígena, o que faz uma pessoa que tem dificuldade na área sexual em meio a índios que não têm roupa? O que faz uma pessoa que não sabe falar outro idioma, outra língua, querer evangelizar na Alemanha, ou na África, ou na Angola, ou em Guiné, Guiné-Bissau, ou outros países como, por exemplo, a França, ou Rússia, Japão, Coreia, Indonésia? O que faz pessoas quererem evangelizar no Nepal sem antes estar preparados? Preparados com a língua e preparados com o conhecimento da palavra de Deus. Pois a Bíblia diz, meus queridos, em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem vai para as nações são todos aqueles que estão preparados, são todos aqueles que estão vivendo em santidade, são todos aqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus, que têm um compromisso com o Espírito Santo, que têm um compromisso com o Senhor, que faz devocionais, que tem planos de leitura, é discípulo, é discipulado, tem um pastor, tem uma cobertura, participa dos moveres, dos eventos da igreja, está interagindo, seja nas suas vinhas, seja nos discipulados, e assim mesmo se doando para o serviço, sendo discípulo, sendo servo, porque antes, para ser líder, deve ser discípulo. E o servo, aquele que serve, ele tem o seu galardão. Agora, você está preparado? Porque o que a gente vê por aí é um evento como, por exemplo, o Descende, que reúne milhões de jovens por todo o mundo em estádios de futebol, ao mesmo tempo onde se prega muito sobre missões. Mas as igrejas não estão preparadas para ensinar os jovens a sair para as missões, então é o momento de entender o que é missão. Porque se a igreja, o pastor, não está preparado, não atiça a vontade de um jovem ou dê esperança para aquele que não é preparado, porque isso
é insensatez, é irresponsabilidade, é enviar missionários para as missões, sendo que não está preparado, porque as emoções não levam ninguém a lugar nenhum. As emoções não é a capacitação, o dom do Espírito Santo, não é a unção do Espírito Santo, porque quando você tem o dom, o chamado, a unção do Espírito Santo para levar a mensagem, quando tu abre a boca, abre com fé, com força, tem poder a tua palavra, senão é só oba-oba, é uma viagem para colocar em redes sociais as fotos e as aventuras de um grupo de jovens despreparado que diz, fomos para a África, estivemos na tribo, evangelizamos, demos comida. Afinal, muitos fazem isso, principalmente aqui no Brasil, a Jocum, Jovens com uma Missão, faz isso. Mas a Jocum, nos seus inícios, fizeram muito bem feito isso, preparando os jovens, mas eu também fiz parte desse grupo da Jocum e vi que nem todos que estavam ali eram preparados para sair, para fazer as missões. Por isso que tem todo um processo de ensino, de aconselhamento, de orientação, de disciplina, de testemunho, de conduta, de vida de santidade. Aqui na OUCE, antes de enviar um jovem, um missionário, um evangelista, esse jovem, esse missionário, esse evangelista, esse pastor, ele é preparado em todos os âmbitos da vida dele. Seja em caráter, seja em submissão, em honra, seja em conduta de santidade, de verdade, de honestidade, de simplicidade, de servidão, de discípulo, de liderança e de conhecimento da palavra de Deus, que é o principal. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem irá por nós? Disse eu. Isaías falando: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, filho de Amós, envia-me a mim. Ou seja, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: quem enviaremos por nós? Quem irá por nós? Uma conversa no plural, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo: quem vai por nós? Há profetas nessa geração. Há profetas que estão sendo preparados. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, fala um pouco sobre a conduta de um missionário. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, seja exemplo, né? Na palavra, tem que conhecer a palavra, jovem. Não basta só dizer, eu quero ir para as nações. Por isso que nós estamos aqui como igreja a preparar-vos. Por isso que nós estamos aqui na igreja a ensiná-los, principalmente nas vinhas, nos discipulados. Quando nós observamos um jovem que lê a palavra, que acorda pela manhã, faz seu devocional, tem fome, tem vontade de Deus, vontade de ter experiências com Deus, determinação em viver uma vida de compromisso, uma vida de santidade. Quando nós observamos honra, respeito, submissão, determinação, vontade, coragem, buscando o conhecimento da palavra, fome e sede de justiça, e compromisso e comprometimento, então esse jovem, da nossa parte como liderança, temos prazer em prepará-lo para ser um missionário. Mas acima de tudo, tem que ter o bom entendimento da palavra de Deus. Tem que ter vontade por ler, por se alimentar, participar dos cultos, ouvir atentamente a voz dos profetas, reconhecendo na qualidade de um profeta, a mim, ao pastor Cris, ao David, a todos os pregadores desse ministério, dessa igreja, porque aquele que reconhece um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta.
E em Timóteo fala claramente, Timóteo 4, 1 Timóteo 4, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo, ou seja, seja tu o exemplo. Aonde? Na palavra. Uau! Um exemplo fiel no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, na santidade. Sem santidade é impossível ver a Deus. Quer ver outro exemplo da conduta de um missionário? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Eu li 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Agora estou lendo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade, que maneja bem a Bíblia, que maneja bem o conhecimento da palavra. Você que tem o Espírito Santo, peça a graça do Espírito Santo para produzir em ti vontade para conhecer bem a palavra. Porque se você não conhece bem as Escrituras Sagradas, você será envergonhado. Lembra que eu falei no início? Como pode querer ir para as nações se não fala o inglês? Se não é preparado de forma da cultura, culturalmente falando. E outra coisa, para ir para as nações, eu devo gastar tempo estudando o Nepal. Eu quero ir para o Nepal, vou estudar sobre o Nepal, sobre a cultura do povo do Nepal, vou estudar sobre a economia do Nepal, vou estudar sobre as raízes, a forma como eles hoje, no dia de hoje, atualmente, como é a cultura atual do Nepal. Eu vou estudar a respeito dos homens, das mulheres, das crianças, as dificuldades, as limitações, o regime, a política do Nepal, a comida, a culinária, tudo isso aí. A língua, principalmente, porque a língua pode se tornar uma barreira. Então, esse é o papel de um missionário. Ele ama uma nação que Deus direciona, ele começa a estudar, a se preparar, porque daí o Espírito Santo de Deus vai capacitar. Esforça-te que eu lhe ajudarei. Então, conhecendo a língua é um fator principal, mas o número 1, disparado, é conhecer a palavra de Deus. Entende isso, jovem? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim, o fruto do Espírito com base da conduta pessoal, ou seja, em Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito que tem a base da conduta pessoal? Fala para mim, alguém consegue se lembrar dos frutos do Espírito, dos frutos da carne? Quais? Vocês sabem essa passagem? Consegue falar sem olhar na Bíblia, nas Escrituras, no livro sagrado? Por isso que é necessário você conhecer as Escrituras. Quais são os frutos do Espírito? Bondade é um dos frutos do Espírito. O que mais? Quais são os frutos do Espírito? O domínio próprio é um dos frutos do Espírito. É necessário conhecer a palavra, porque o fruto do Espírito, como base de conduta, deve ser na sua vida pessoal. Comportamento de um missionário o comportamento do missionário, ele se faz com a relação entre o próprio missionário e a palavra de Deus. Ali apresenta-se um comportamento de um missionário, até mesmo em relação com outras pessoas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 e 23. Paulo se tornou servo de todos para ganhar mais. Paulo se fez servo. E o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Que mais? Perseverança e foco de um missionário.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Precisa conhecer as Escrituras Sagradas para ensinar, para exortar, para pregar, para corrigir. Sim ou não, deve conhecer a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, em Hebreus direciona uma igreja a se preparar, a olhar para Jesus, a dar bom testemunho, porque a conduta de um missionário deve ser baseada em bom testemunho. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês de 3 missionários que vocês devem avaliar a conduta deles. Primeiro, Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, vou falar um pouco sobre a biografia dele. Reinhard Bonnke foi um evangelista alemão conhecido por suas grandezas, por suas cruzadas evangelísticas, assim como na África. Ele dedicou mais de 5 décadas à pregação do Evangelho. Ele foi famoso por seu trabalho com uma organização, Christ for All Nations, que ele fundou em 1974. Bonnke ficou conhecido por sua abordagem carismática, olha só, e pela realização de eventos de grande escala, que frequentemente atraíam milhões de participantes. Seu ministério foi marcado por inúmeros testemunhos de curas e milagres. Qual é a biografia de Bonnke? Bonnke, ele nasceu em 19 de abril de 1940. Hoje ele já não está mais entre nós. Ele sentiu um chamado para missionário, para o ministério cristão, ainda jovem. Aos 9 anos de idade, ele começou a pregar aos 17. Isso foi aos 9 anos. Ele começou a pregar aos 17. Estudou na escola, na universidade estudou no Bible College, onde se preparou para o trabalho missionário. Em 1967, Bonnke se mudou para Lesotho, um pequeno país no sul da África, onde começou o seu trabalho evangelístico. Durante os anos 70, ele percebeu que Deus o estava chamando para evangelizar em toda a África. Em 1974, fundou a organização Christ for All Nations, que se tornou um veículo para sua cruzada evangelística. Bonnke é formado por suas cruzadas massivas, especialmente na Nigéria, onde uma das suas cruzadas em Lagos, em 2000, atraiu um público cerca de 1.600.000 pessoas unidas no mesmo local. Nigéria é um dos países que persegue cristão, que está na lista da igreja perseguida. Ou seja, é um dos países que matam cristão. E Bonnke conseguiu entrar na Nigéria e reuniu em um só lugar 1.600.000 pessoas. Sua paixão por evangelização o levou a viajar por mais de 50 países, principalmente na África, levando a mensagem do Evangelho para milhões de pessoas. Reinhard Bonnke também é autor de vários livros, onde compartilha suas experiências e ensinamentos sobre fé e evangelismo. Ele acreditava firmemente no poder do Espírito Santo
para realizar milagres e transformações. Ele faleceu em 7 de dezembro de 2019, deixando um legado duradouro no campo do evangelismo e uma organização que continua a trabalhar para a evangelização mundial até os dias de hoje. Eu não sei como anda hoje a organização fundada por Reinaldo Bonk. Entretanto, ele era um homem de Deus. Um homem que agradou muito a Deus. O seu testemunho, a sua fé em Jesus Cristo, o fez ser justificado. E o testemunho acompanhou ele, porque milhares de vidas foram salvas por Deus através da vida dele. Esse é um evangelista de respeito, no qual tem vários livros que eu já li e recomendo vocês lerem alguns livros de Bonk. Evangelismo por Fogo é um livro tremendo que eu aconselho todos vocês a lerem a respeito de Reinaldo Bonk. Outro evangelista que saiu da sua nação e pregou o evangelho em muitas nações e hoje vive na nação brasileira, pastor Cris Duran. Cris Duran, conhecido como Christian Calderin, filho de pai francês e mãe espanhola. Jovem, promissor na música romântica, na linguagem hispânica, foi consagrado como cantor romântico. Esteve no Billboard, nas maiores paradas de sucesso, nos maiores programas de televisão do mundo. Em um certo dia, na Espanha, fazendo economia, ele foi encontrado por um caça-talentos, um show de calouros. A partir dali, sua vida mudou, mudando para Miami, e começou a carreira como artista secular de músicas românticas. Estourou em todas as paradas de sucesso do mundo. Dividiu palco com grandes nomes da música mundial, como Shakira, como Alejandro Sanz, como Enrique Iglesias e muitos outros pelo mundo. Encheu estádios de futebol. E um certo dia teve um encontro com Deus. Sempre teve uma curiosidade de conhecer o espiritual, de conhecer a religião. Mas não foi a religião que o trouxe para Deus, mas sim o próprio Deus, que já tinha um propósito na vida dele para trazer para a nação brasileira como missionário. Ao chegar no Brasil, ele se deparou com a oportunidade da conversão. E ao se converter, foi um processo. E nesse processo, aprendeu, em primeiro lugar, a falar a língua portuguesa. Por intermédio de onde, pastor Lucas? Intermédio da Bíblia. Lendo a Bíblia, Cris Duran começou a entender a falar português. E ao entender a falar português, começou a cantar louvores em português. Começou a pregar a palavra de Deus em português. Ao passar de muitos anos treinando e praticando a língua portuguesa, porque era nascido em França, na cidade de Dieppe, esteve no vilarejo chamado Santo Bancoff, e esteve depois em Madrid e depois Miami. Dominava a língua francesa e a língua espanhola, mas não falava a língua portuguesa. E com o intermédio da Bíblia, ou seja, por buscar a Deus, a sede, a vontade de ser um missionário, aprendeu português para trazer louvores e a mensagem de Deus para a nação brasileira. Servindo a nação brasileira por mais de 20 anos. Já esteve no Haiti, missionário no Haiti, no terremoto que devastou o Haiti, levando ajuda humanitária e a palavra de Deus para os haitianos. Esteve em outros países, viajou pelo mundo, levando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus na Argentina, levando a palavra de Deus no Paraguai e muitas outras nações como missionários do Evangelho de Deus, como missionário. O seu centro da sua pregação foi milagres. Por muito tempo, Cris Duran ministrou sobre milagres. Cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo,
cadeirantes se levantando e andando, pessoas com tumores, inúmeras mulheres com câncer foram curadas. Eu fui prova e testemunho de muitos milagres que eu vi, porque Deus derramou um dom de milagre. Sempre era chamado para cruzadas de milagres e milagres, enchendo estádios, igrejas, e as pessoas vinham, queriam ver Cris Duran, mas queriam também receber o milagre. E Deus trouxe um comando: essa geração precisa conhecer a palavra, porque só querem milagres, só querem bênção, mas o seu coração está longe de mim. A partir de então, Cris Duran teve um direcionamento por parte de Deus como missionário em trazer as Escrituras, a revelação, o estudo aprofundado da palavra. E por muitos anos começou a pregar a palavra. Em 2018, teve um chamado abençoado de levar a mensagem de Deus, as cartas escritas através da internet. Em 2018, abriu a Online World Church, uma igreja mundial online. Em 2018, 2 anos antes da pandemia, porque Deus já sabia que ia acontecer a pandemia, nenhuma igreja trabalhava tanto na internet como igreja online como nós trabalhávamos. Quando começamos em 2018, houve críticas por parte de religiosos, mas depois os mesmos que criticaram também foi para o online. Como eu sempre digo nas minhas pregações no Step One, a santa hipocrisia, né? Entende o que eu quero dizer? Estou criticando os falsos e fariseus religiosos hipócritas da nação brasileira, que assim criticou tanto a igreja online e depois correram para o online. Afinal, não poderiam perder seus membros, não poderiam ficar sem dízimo e sem oferta. Então, o jeito foi também se unir a nós, ou seja, querer fazer um online. Mas a gente teve um chamado e Deus nos chamou 2 anos antes da pandemia. Não foi por causa da pandemia, foi uma direção de Deus, uma direção de Deus. Assim se espalhou e a igreja alcançou pessoas no Japão, na França, pessoas também na Noruega foram alcançadas, porque eu me lembro de cadastros da Noruega, pessoas na Inglaterra foram alcançadas. Nós temos membros nos Estados Unidos, membros também na Argentina, membros no Paraguai, membros no Chile, membros em Portugal, na Angola, em diversos países do mundo. A igreja online ali está, com o fim de propagar o evangelho de Deus, assim como na época do apóstolo Paulo, que mandava as cartas por mercadores, mercadantes, cavalos, pombos, navios. Hoje nós usamos a internet com sabedoria. Esse foi um missionário que guardou a fé, que guarda a fé, que honra a sua esposa, que honra a sua filha, honra a igreja, honra a sua casa, dá bom exemplo, dá bom testemunho, levando louvores, abençoando, mostrando para o público que deve cantar cristocêntrico e não palavras de bajulações de vitória, o hino da vitória e muitos outros hinos que muitas igrejas cantam e celebram a festa dos cânticos, das músicas gospel, ou então os shows gospels que tem por aí. Cris Duran contra o sistema gospel, contra o sistema evangélico, contra o sistema religioso, a mentira, a hipocrisia da igreja católica, a mentira, a hipocrisia da igreja evangélica. Nem aqui, nem ali. Sabe por quê? Porque Cris Duran é a noiva de Cristo. Um missionário também de respeito, assim como Reinhard Bonnke. Outro missionário que eu quero dar como exemplo, um jovenzinho que dormia no chão, não tinha cama, não tinha colchão, passou fome, passou necessidade. Um jovenzinho que veio lá dos Estados Unidos, que estava trabalhando numa loja de roupa e teve um chamado para vir para o Brasil. O Brasil apresentou como um país que recebe os missionários. E esse jovem se encheu tanto de alegria porque ele creu no seu espírito que o Brasil era o país do avivamento. Só que ele não sabia é que do Brasil sairia o avivamento, não que o Brasil era o país do avivamento, mas sai pessoas para levar o avivamento. E qual avivamento que nós estamos falando? Da transformação, o avivamento da renúncia, o avivamento da qualidade, não de povos, não de encher estádios. E quando ele veio para o Brasil, ele se deparou com uma realidade, um país místico, um país idólatra, um país cheio de falsos profetas
e heréticos. E hoje ele é um jovem posicionado em levar o inglês para aqueles que queiram aprender inglês. Afinal, ele fala de missões. É levar a palavra de Deus para aqueles que querem aprender a palavra de Deus. Afinal, ele é líder de jovens. Ele é líder aqui nessa igreja, na Online World Church. Nós estamos falando de David Mateucci, um argentino disfarçado de americano, ou um americano disfarçado de argentino. Mas o coração é do reino. Nem Argentina, nem Estados Unidos, mas sim no reino. E ele tem missão de trazer a palavra de Deus para os jovens da nação brasileira e depois tem um chamado para outras nações. Posso citar alguns nomes: França, Índia, outras nações. Ele tem um chamado e nós estamos cobrindo a vida dele. Sabe por quê? Porque um missionário atrai outro missionário. Um profeta atrai outro profeta. Um evangelista atrai outro evangelista. Sabe por quê? Porque a noiva reconhece a noiva. E a Bíblia diz, em Salmo 50, versículo 5, ajunta-me os que me são fiéis, aqueles que fizeram pacto e aliança para comigo. Então, esses 3 missionários são um exemplo de conduta, santidade, testemunho, conhecimento da palavra, unção e capacitação de Deus, dom de cantar, dom de pregar, dom de cura, dom de milagre, dom de profetizar. São missionários que merecem honra. E a Bíblia fala em Timóteo que um obreiro que leva a palavra de Deus é digno de dupla honra. E você? Honraria esses profetas? Honraria o legado de Reinaldo Bonk? Honraria o pastor Cris Duran, ouvindo as mensagens? Porque a maior honra que você pode dar para um pregador é você ouvir, é respeitar, ouvindo a palavra. Honraria o presbítero David, que é presbítero nesta igreja? Honraria o líder de jovens dessa igreja? E os profetas que tem nessa igreja? Seriam honrados por ti? Conseguiria reconhecer um profeta na qualidade de profeta? Ou é difícil reconhecer um profeta? Pois em verdade vos digo, para finalizar, para ser um missionário, deve ter conduta de um missionário. E a conduta de um missionário é baseada na palavra de Deus. Essa é a mensagem de hoje da OCIUF. Sejam bem-vindos na escola dos missionários.